Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Meus amados, esta última frase do versículo 18. Foi esta última frase do versículo 18, em que um dia pela manhã, no nosso culto doméstico, eu e Genilton, enquanto ela lia esse capítulo, quando chegou nesse texto, o Espírito Santo do Senhor tocou no meu coração. Eis aí a mensagem. E dali em diante o Senhor trouxe ao nosso coração essa palavra, uma palavra que já direcionei aos nossos pastores, de acordo com o contexto pastoral, mas o Espírito do Senhor me convenceu de que esta é uma palavra também para a igreja, para todos nós. O texto do versículo 18, a última parte: andamos porventura no mesmo espírito, não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas. A palavra espírito aqui na sua Bíblia, você observa que está em minúsculo, portanto refere-se ao nosso espírito. Como diz o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 16, que ele fala sobre a glória de Deus, que nós somos corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior. E ele diz, para que segundo as riquezas da sua glória, e quando fala de glória, fala da presença do Senhor. Essa presença de Deus, essa presença pelo seu Espírito que vivificou o nosso espírito. Meus amados, isso me alegra bastante. No texto da tradução da Nova Versão Internacional, esta frase fala-nos da seguinte maneira: não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos as mesmas pisadas? E eu quero tomar esta frase por inteiro como tema da mensagem desta noite. Agindo no mesmo espírito e seguindo os mesmos passos. Agindo no mesmo espírito e seguindo os mesmos passos. Meus amados e queridos irmãos, o que o Senhor trouxe ao meu coração como algo imprescindível, como algo não somente importante, não é somente essa palavra que traz o significado real que desejo expressar, é algo primordial. Agir no mesmo espírito, seguir os mesmos passos. O que Paulo estava querendo dizer, qual o contexto todo dessa mensagem, eu quero compartilhar convosco. Glória a Deus. Não agimos nós no mesmo espírito. Paulo estava referindo-se a um dos seus cooperadores e informando aos irmãos em Corinto, falando de que o seu cooperador Tito agia da mesma forma que ele agia, no mesmo espírito, com a mesma convicção, no mesmo sentimento. Quando nós falamos em agir no mesmo espírito, o texto fala, e nós entendemos muito bem isso, principalmente nessa seção de versículos, do 11º até o 21, Paulo está falando da unidade de sentimento, para compreendermos melhor o que quero dizer com unidade de sentimento, porque agir no mesmo espírito fala sobre essa unidade. E quanto a seguir os mesmos passos, fala também de unidade, de ser um, mas em caráter e em ação. E isso apela para os nossos valores. Mas o que é agir no mesmo espírito, falar de um mesmo sentimento? Então nós precisamos recorrer ao texto de Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 5. O apóstolo, ele diz: meus irmãos, portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguns entranháveis afetos de misericórdia, noutra tradução diz assim, alguns profundos afetos de compaixões. Veja como o apóstolo Paulo, ele expressa essa questão dos sentimentos. Consolação de amor, um só espírito, profundos afetos de compaixão. Noutra tradução diz assim, entranháveis afetos de misericórdia.
e isso é muito glorioso. Mas ele ainda continua, para você compreender melhor essa questão da unidade, fala da unidade de sentimento. Ele diz assim: meus irmãos, se há em vocês isso, então complete a minha alegria, diz o apóstolo. Versículo de número 2 agora. Complete o meu gozo. Outra tradução diz assim: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, um mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Esse texto é incrível, é maravilhoso. E quando ele fala tudo isso, aí você chega no versículo de número 3, o apóstolo continua dizendo: nada façam por ambição. Vejam que ele está convocando os irmãos ali, ele está apelando à consciência deles e à fé deles, para agir no mesmo espírito, em virtude de algumas coisas que haviam acontecido, que já no transcorrer da mensagem eu deixarei bastante claro para todos aqueles que ouvem esta mensagem. Nada façam por ambição, diz o texto, ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É interessante que noutra tradução diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Glória a Deus. E eu estava pensando comigo mesmo, se todas as nossas relações, principalmente entre os cristãos, estivessem balizadas por este tipo de ação, de agirmos no mesmo espírito, em todas as áreas que nós atuamos, seja na família, no trabalho, na comunidade cristã, no ministério, agir no mesmo espírito. Mas o apóstolo, ele vai mais além, não somente de agirmos no mesmo espírito, ou com o mesmo sentimento. Veja nas palavras de Jesus: tenham esse mesmo sentimento, assim como havia em Cristo Jesus. Ele disse: olha, alegres, que haja um mesmo pensar. E essa era a dificuldade da igreja em Corinto. Um só amor, um só espírito, que vocês tenham uma só atitude. Mas ele também fala não somente de agirmos no mesmo espírito, mas de seguirmos os mesmos passos. E aí fala da unidade, de ser um em caráter e em ação. Quando a gente está falando dessa questão do caráter e ação, nós estamos falando de valores. A nossa igreja tem colocado muito isto em evidência, quando falamos dos valores da igreja, que estão muito bem expressos e delineados nas bases do projeto Atos 2 da nossa igreja, que define a diretriz e base da ação pastoral dessa igreja. Meus irmãos, valores como integridade, lealdade, excelência, comunhão, são esses valores. Imagine se todas essas relações estivessem sendo balizadas, tivessem como base agir no mesmo espírito e seguir os mesmos passos. Então, o que foi que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar convosco nesse texto dos versículos de número 11 até o de número 18? Nós temos uma seção de versículos que o Senhor trouxe ao meu coração um aspecto muito especial, e é o primeiro aspecto da mensagem, de apenas 2. O primeiro aspecto que quero compartilhar com a igreja e com todos que me ouvem: os desdobramentos da concordância. Eu concordo, eu estou concorde quanto a andar no mesmo espírito e seguir os mesmos passos. Quais são os desdobramentos dessa concordância? Então nós vamos dos versículos de número 11 até o de número 18, e em seguida nós estaremos anunciando mais um outro aspecto, apenas com base no versículo de número 19 e o de número 21. Os desdobramentos da recusa. Quando você se recusa a agir no mesmo espírito, ou não se importa
quanto a agir no mesmo espírito e a seguir os mesmos passos. Mas vamos ao primeiro aspecto, porque eu anotei pelo menos 5 aspectos aqui desta concordância, são desdobramentos. Quando o apóstolo Paulo chega no versículo 18, ele está concluindo uma sessão de informações preciosíssimas, de um ambiente que ficou conturbado em virtude da incompreensão, em virtude de suspeição e de outras coisas que na verdade estava depondo contra a experiência espiritual da igreja em Corinto, principalmente dos seus líderes. E Paulo agora vai tratar isso, e quando chega no final do versículo 18, ele conclui dizendo: não, meus irmãos, porventura não andamos no mesmo espírito e não seguimos o mesmo passo? Outra tradução: nós não agimos no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Quais são os desdobramentos desta decisão? Quais são os desdobramentos desta afirmativa do apóstolo Paulo? Primeiro desdobramento, quando nós concordamos de agir no mesmo espírito e seguir os mesmos passos. Primeiro, a defesa da causa de Cristo tem primazia sobre a nossa defesa pessoal. Era isso que Paulo estava dizendo: pastor, não estou entendendo nada, mas é por isso que você está ouvindo a mensagem. Glória a Deus, glória a Deus. A defesa da causa de Cristo tem primazia sobre a nossa defesa pessoal. Meus amados e queridos irmãos, Paulo está aqui, veja agora na sua Bíblia, versículo de número 11, Paulo está expressando aqui sentimentos, e na verdade ele está como que se defendendo. Paulo estava magoado, porque havia uma determinada suspeita quanto à sua honestidade em relação à condução das ofertas para os pobres em Jerusalém, que ele, conforme havia sido planejado, estava encarregado de levar. Veja o versículo de número 11, como é que Paulo se reporta: fui nécio em gloriar-me. Ele admite a forma como ele reagiu. Ele disse: eu fui nécio, a forma como eu reagi à afronta dos irmãos, porque alguns ali naquela igreja haviam magoado o apóstolo, porque havia uma suspeição, e você vai compreender um pouco melhor sobre isso. Ele diz: fui nécio em gloriar-me. E ele continua: vocês me constrangeram, vós me constrangestes, vocês me constrangeram, eu fiquei constrangido. Como podem vocês duvidar de mim? Era isso que ele estava dizendo. Porque eu devia, segundo o apóstolo, ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Meus amados e queridos irmãos, ele diz assim: fui nécio. Por que é que Paulo estava dizendo isso? Paulo diz assim: meus irmãos, vocês podiam ter me recomendado e não duvidado da minha integridade. Eu devia ser louvado por vocês, porque eu não fui inferior a nenhum dos apóstolos. Então Paulo se sente magoado com a igreja de Corinto, porque duvidou dele e o questionou. Agora observe, meus irmãos, porque o Espírito Santo do Senhor trouxe essa palavra para mim, como desdobramento da concordância, quando Paulo termina essa sessão de versículos e diz assim: mas nós porventura não andamos no mesmo espírito, não seguimos os mesmos passos? Paulo estava dizendo: meus amados irmãos, a causa de Cristo, ela tem primazia sobre a nossa defesa pessoal, a nossa vida pessoal. Paulo estava dizendo, porque, meus amados irmãos, vocês vão de concordar comigo, eu quero deixar isso mais claro nesse ponto, porque Paulo estava aqui priorizando a causa de Cristo e não o seu próprio ego. Geralmente, quando nós somos postos à prova e a nossa reputação está em xeque, porque estava em xeque a reputação de Paulo, como é a nossa reação? Geralmente, quando a nossa reputação é posta em xeque, nós logo agimos, reagimos. Isso é muito claro no texto sagrado aqui, porque quando a sua reputação é posta à prova,
Ele não se levanta com toda a força para salvar a sua própria reputação. E olha, meus irmãos, que falar sobre isso, para mim, é parte da experiência, é reviver muitas experiências nesta área. Imagine a sua reputação está sendo questionada, a sua integridade, a sua honestidade, a sua fidelidade, falatório. E agora que tem rede social, que fica pior. E Paulo estava dizendo, eu podia reagir, eu podia tomar providências, mas sabe de uma coisa? Eu não farei, porque em vez de partir em defesa da minha própria reputação, eu estou mais preocupado com a reputação do Evangelho de Cristo, das boas novas, e não com o meu próprio ego. Glória a Deus, ouvi até alguns glória a Deus. Então nós estamos vivendo numa época, meus amados e queridos irmãos, minhas irmãs, em que há uma espécie de triunidade egocêntrica, e isso toca muito as pessoas, e as pessoas saem em defesa disso, porque essa triunidade, eu chamo de nossos desejos, nossos próprios desejos. É isso que as pessoas partem para defender, seus próprios sentimentos, seus próprios desejos e as suas próprias necessidades. Mas quem conhece a Cristo como Paulo conhecia, e como você conhece, ele disse, por causa do Evangelho eu não judicializo, por causa do Evangelho eu não dou uma resposta, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou deixar o fariseu falar, eu vou entregar na mão do Senhor, eu vou orar pelos meus inimigos. Os irmãos estão entendendo esta palavra? Por isso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, a defesa da causa de Cristo, ela tem primazia sobre a nossa defesa pessoal. Eu me lembro que há uns quase 40 anos atrás, eu acho que é por aí, eu estava sozinho uma vez, no Juazeiro do Norte. Agora ninguém pode falar muita coisa, porque está tudo no ar, mas isso eu vou falar, sem citar nomes. E era um tempo muito difícil, porque Janilda estava em Fortaleza, grávida do terceiro filho, o Kevin era só um projeto ainda. E a minha filha Karine tinha vindo com Janilda no ônibus, grávida. Eu não posso dar muitos detalhes, eu vou demorar bastante, mas para os irmãos entender um pouco. Para fazer uma cirurgia da garganta, porque era irremediável, tinha que ser feita a questão das amígdalas. E eu fiquei só na casa, era um tempo de muita perseguição, e a gente ouvia na rádio da cidade, pastor de botequim, não vai aguentar, vai voltar. E havia determinadas perseguição e tantas coisas, e eu estava um dia na casa sozinho, uma noite, trovão, relâmpago, meu Deus, ninguém, só eu e Deus, e eu estava ali, querendo dormir, mas eu estava com tanta raiva que não tinha sono. Eu estava tão chateado que não conseguia dormir, a insônia tinha chegado, e eu tentava dormir e não conseguia. Esse Jesus, se tu me desse licença, eu seria capaz de fazer qualquer coisa. Como é que esse inimigo se levanta assim? Pastor, o que era esse inimigo? Era um cangaceiro ali do Assaré? Era não, irmão, era crente mesmo. Era o que Paulo estava enfrentando dentro da igreja de Corinto. Pastor, como é que o senhor diz isso ao ar, ao vivo, em cores? Porque, meus irmãos, sempre que a igreja existiu, sempre houve isso. Você está impressionado com o quê? Sempre foi assim. E naquela noite, enquanto estava naquela aflição de espírito, eu ouvi, no meio daquele ribombar de trovão e tantas coisas, uma voz que para mim foi audível e poderosa. A voz disse somente assim: a tua reputação está nas minhas mãos. Então receba esta palavra, você que ouviu. A tua reputação está nas mãos do Senhor nosso Deus. Depois desta palavra, eu acredito que nunca mais eu tinha dormido tanto como naquela noite. Descansei, está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Eu demorei tanto nesse ponto que preciso correr nos demais. Primeiro aspecto do desdobramento
quando eu concordo em agir no mesmo espírito e seguir os mesmos passos. Glória a Deus. Segundo aspecto, tem a ver com o exercício do ministério. No exercício do ministério, a cooperação do Senhor é confirmada por sinais. Pastor, mas eu não tenho ministério, eu sou apenas um irmão aqui da igreja. Ah, meu irmão, você está enganado. O Senhor nos entregou um dos ministérios mais poderosos, o da reconciliação. Glória a Deus. Todos nós somos ministros desse ministério. Nós somos sacerdócio real. O Senhor nos entregou isso. Isso independe de uma função eclesiástica no ministério pastoral, evangelístico, ou do serviço da casa do Senhor. E saiba que isso é confirmado, esse ministério é confirmado por sinais quando nós andamos no mesmo espírito e seguimos os mesmos passos. Muita coisa não está acontecendo porque não há unidade de agir no mesmo espírito, com o mesmo sentimento, de relevar, de suportar, em meio às vezes um ambiente contencioso, de contenda, de suspeição, de emulação, de porfia. E há um convite de Deus para que possamos cooperar com o Senhor no exercício do ministério, e Ele vai confirmar com sinais. Glória a Deus. Terceiro aspecto que é desdobramento da concordância de agir no mesmo espírito e seguir os mesmos passos. A disposição e maturidade para que o perdão seja liberado sem reservas. A disposição e maturidade para liberar o perdão sem reservas. Veja o versículo de número 13 e o de número 14 agora. Versículo de número 13 e a parte A do versículo 14. Porque em quem tendes vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui, que eu mesmo vos não fui pesado. E diz o apóstolo: perdoai-me este agravo. E ele diz: eis aqui estou pronto pela terceira vez. Meus irmãos, Paulo estava dizendo: meus irmãos, não pensem que eu estou fazendo de vocês inferiores a outras igrejas, simplesmente porque quando eu fui ter com vocês, eu não recebi uma prebenda, nem um salário, nem um pagamento. Quando eu fui ter com vocês, eu não recebi de vocês nem sequer hospedagem e nem tampouco alimentação, nem um cachê. Paulo disse: eu não fui pesado a vocês das outras vezes e não serei agora. E os irmãos de Corinto dizem: por quê? Nós somos menor do que as outras igrejas? Não, me perdoe esse agravo. Eu não tornei vocês inferiores. Veja o texto da palavra. Porque outras igrejas já contribuíram comigo. Paulo diz: me perdoe, eu sinto muito. Mas, meus amados irmãos, agir no mesmo espírito, seguir as mesmas pisadas, é compreender esses fundamentos do perdão. Dentre tantos e tantos fundamentos, a base de tudo são as palavras do Senhor Jesus, a ordenança que Ele nos deixou: assim como eu perdoei, perdoai vós também. Quem não se lembra das palavras do apóstolo Paulo? Perdoai-vos uns aos outros. E quantas ordenanças do Senhor. Mas, meus irmãos, dentre tantas coisas maravilhosas, que a doutrina do perdão, eu volto a ela praticamente todo ano, porque ela é fundamental, não somente para os novos irmãos, mas para toda a igreja. Perdoar é você ver a pessoa que lhe ofendeu como instrumento nas mãos do Senhor, para poder tocar o teu caráter, moldar o teu caráter. Quem sabe algumas áreas da tua vida, quando você vê aquele irmão, não tem umas pessoas que são verdadeiras pedras no sapato? Às vezes é um vizinho. Ele coloca você como Cristo. Ele diz assim: eu vou infernizar a vida dele. Eu quero ver até onde ele vai aguentar. Quero ver até onde ele aguentar. Eu vou perturbar até ele explodir. Sabe qual é o seu grande desafio? É entender que isso aí é um espinho que você precisa tratar. Às vezes as pessoas preferem rejeitar, coloca de lado, não tem conversa com essa pessoa, deixa lá na geladeira. E às vezes a pessoa faz o contrário,
resolve fazer tudo o que ele quer, aceitar tudo o que ele diz. Mas sabe qual é o certo? É você sentar com essa pessoa, tratar o caráter dessa pessoa, tentar compreender as suas deficiências, as suas debilidades, e se colocar à disposição para ajudar. Glória a Deus. Liberar perdão. Paulo estava dizendo: meus irmãos, me perdoe se eu agravei vocês, porque simplesmente eu não quis receber a oferta da igreja em Coríntios. Mas, meus irmãos, é incrível, porque o apóstolo está nos ensinando sobre o perdão. E eu posso dizer ainda claramente que perdoar é você ver a ofensa recebida como um caminho que Deus vai utilizar para chegar até a pessoa que lhe ofendeu, até o seu ofensor. É um caminho que Deus vai utilizar. E quantas vezes quem mais lhe ofendeu, às vezes lhe ofendem tanto, e você ora por essa pessoa, e chega um momento que acontece que o mesmo apóstolo Paulo diz: é como brasas amontoadas sobre a cabeça. A pessoa diz: meu irmão, às vezes eu descobri isso através de muitas e muitas experiências, pessoas que passaram tanto tempo ali assim, sempre reticente, sempre exigindo, sempre criticando, sempre perturbando, e você amando, e você orando, e você orientando, e você aguentando, por causa do Evangelho. Às vezes: Senhor, não é por minha causa não, mas por amor do Evangelho, eu vou em frente, eu vou aguentar. E sabe o que acontece depois? Essa pessoa chega e diz: pastor Tom José, sabe de uma coisa? Eu nunca amei outro pastor como o senhor. Eu disse: Jesus, que grande amor, quase me matou por esse tempo todo. Mas sabe o que é que faz isso, irmãos? É o Evangelho. E aquela pessoa que de repente era aquela pessoa tão irracível, ela disse: pastor, como é que o senhor me aguentou esse tempo todo? Me diga, pelo amor de Deus. É o amor de Deus no meu coração. Realmente, pastor, eu era um crente difícil, mas eu quero dizer ao senhor, eu queria ser o crente que eu sou agora, desde o dia que o senhor tinha chegado. Agora que o senhor está saindo, é que eu abri meus olhos, mas eu sou um crente melhor. Glória a Deus, valeu a pena o esforço. Valeu a pena liberar perdão. Meus irmãos, quarto aspecto dessa concordância de agir no mesmo espírito e seguir os mesmos passos: o preparo e o planejamento. O preparo do planejamento, que detalha um plano de ação para as atividades do ministério, é respeitado. O que era que estava acontecendo nesse contexto? Versículos 14 a 16: eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, nem os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amados. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, me tornei condolo. O que é que estava acontecendo aqui? Paulo planejava fazer uma terceira visita à igreja de Corinto, a igreja que ele fundou na sua primeira viagem, Atos capítulo 18, e agora Paulo estava desejando retornar. Não esqueçam que a segunda visita de Paulo à igreja, retratada também nessa epístola de 2 Coríntios, chamada a visita da tristeza, quando ele disse: irmãos, a tristeza foi tão grande, a aflição foi tão grande naquela ocasião, que ele se contristou, e os irmãos ficaram contristados, e assim, praticamente nós chegamos a nos desesperar da própria vida. Naquela visita da tristeza, olhavam para ele e disseram: Paulo, teu sermão é desprezível, e a tua aparência é fraca. Imagine, irmão, se diziam que Paulo, o sermão dele era fraco, e o homem era feio, que dava dó. Imagine o que vão dizer do pastor Antônio José. Chamada a visita da tristeza.
Mas essa terceira visita era uma visita para juntar essa coleta. No capítulo 8 de 2 Coríntios, você vai encontrar Paulo enviando Tito para poder organizar todo o planejamento, toda a logística dessa coleta. Lembra-se ali no capítulo 9, quando ele diz assim: irmãos, coloque à parte a cada domingo as ofertas, para quando chegar o momento, etc. Então você vai observando, era uma oferta especial para a igreja que estava em meio a grande sofrimento e pobreza em Jerusalém, e Paulo estava provisionando aquilo. Então ele afirma: olha, a nossa visita, irmãos, nessa visita eu continuarei com a mesma filosofia de trabalho, o que ele tinha planejado. Eu não vou ser pesado a vocês, eu quero deixar muito claro, eu trabalho com inteira dependência financeira, não serei pesado a vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Agora, por que Paulo estava fazendo isso? Em nome da isenção, da honestidade. Por que ele estava fazendo isso? E veja agora no versículo de número 16: mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Noutra tradução diz assim: eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos prendi com dolo. Em outras palavras ainda, Paulo estava dizendo: meus irmãos, como eu sei quem é vocês, ou alguns dentre vocês, a minha oferta, a minha parte, ou seja, o que eu vou gastar na viagem, eu acredito que até o check-in, Paulo também, o frete de todos aqueles donativos, porque iam, eu acredito que roupas e gêneros alimentícios, e também dinheiro e outras coisas, e alguns utensílios. A Bíblia não especifica o checklist daqueles donativos, mas não era pouco, porque vinha sendo colocado à parte por muitas igrejas, e ali estavam reunidos ali, de sorte que Paulo, irmão, sabe o que foi que eu fiz? Eu prendi a vocês, eu fui astuto, eu peguei a minha parte de tudo que ia servir para a minha despesa de viagem, e fiz, foi uma doação para a oferta. Eu vou por minha conta, vocês não vão se preocupar com nada. Glória a Deus. É por isso que Paulo está dizendo assim: não fui pesado a nenhum de vocês. Ele tirou a parte que ele ia receber para poder transportar, levar aquela coleta para os pobres de Jerusalém, e colocou juntamente com as outras. Porque alguns dentre os coríntios diziam assim: esse dinheiro vai parar no bolso de Paulo. Não é assim que as pessoas falam: todo pastor é ladrão, cadê o dinheiro da igreja? Onde é que estão investindo? Não tem uns fariseus assim ainda hoje? É a mesma coisa da época de Paulo, não tem nenhuma novidade. Está roubando as viúvas, os órfãos, é a mesma raça. E pastor, hoje é culto de doutrina? Sim, senhor. Você não vem às terça-feira, vai ouvir domingo. Glória a Deus. Quinto aspecto que eu quero retratar, e o último, quanto aos desdobramentos da concordância. Concordância de quê, pastor? Quanto a agir no mesmo espírito, seguir os mesmos passos. Quinto aspecto: harmoniza as tarefas da missão conforme o caráter de quem envia e daqueles que são enviados. Versículo 17 e 18. Olha como é que ele harmoniza as tarefas da missão. As tarefas da missão são unificadas conforme o caráter de quem envia, quem estava enviando. Glória a Deus. E daqueles que são enviados. Versículo 17 e 18. Porventura aproveitei-me de vós, por algum daqueles que vos enviei. Versículo 18. Roguei a Tito, e enviei com ele um irmão. 2 Coríntios 8. Esse irmão, nós presumimos que pode ter sido Epafrodito ou Epáfras. Paulo aqui nesse texto ele afirma que é um irmão. Dentro de outro contexto a gente vai presumir que é um desses dois. Ele diz assim, versículo 18: porventura Tito se aproveitou de vós, porque Tito foi com o irmão. E Paulo estava dizendo: Tito se aproveitou de vocês,
Porventura, um dos meus cooperadores tirou proveito de vocês? Porque quando Tito foi para Corinto, não, eu jogo no time de Paulo, eu ando no mesmo espírito, não paga a minha hospedagem, não paga a minha alimentação e não recebo a oferta de vocês. Que é isso, Tito? Não, eu ando no mesmo espírito, porque tem irmãos que acham que está em missão diferente, está em igreja diferente, tem um projeto, não vou cooperar com esse negócio não. Sim, você está em qual projeto? Em qual igreja? A missão, o caráter de quem envia e aqueles que são enviados. Quem está entendendo, diga amém, meus irmãos. O que Paulo estava dizendo, a honestidade de Tito está acima de qualquer coisa, de qualquer suspeita, assim como a de Paulo também estava. Meus amados e queridos irmãos, minhas irmãs, vamos agora ao segundo aspecto do qual quero tratar, quanto a agir no mesmo espírito e seguir os mesmos passos, os desdobramentos da recusa. Porque quando nós nos recusamos, ou sequer negligenciamos andar no mesmo espírito e seguir os mesmos passos, tem algumas consequências. Veja, dentre algumas, eu enumerei 5 também. Agora veja o versículo de número 19, porque no versículo 20, Paulo começa falando sobre alguns receios quanto à recusa de não andar no mesmo espírito e seguir os mesmos passos. Imagine uma família que o pai quer uma coisa, a mãe quer uma coisa e os filhos querem outra. O filho mais velho diz assim, eu não vou. Aí a filha mais nova diz assim, pois eu vou. Aí o pai diz, não vai nenhum dos dois. O senhor fica, nós dois vamos. Não há concordância. Imagine num ambiente de trabalho, em que você determina algumas coisas e elege algumas prioridades. Não, nós não estamos no mesmo espírito, porque é assim, nós vamos chegar aonde? Então, os irmãos observem, seja qual for o contexto, essa mensagem se aplica. Nós estamos falando no contexto aqui da igreja de Corinto. Então veja o primeiro aspecto. Versículo de número 20 diz assim, o apóstolo começa assim, por que receio? Quando há recusa, aí ele vai falar do receio. Vamos observar o receio agora, olhando para o versículo 19, porque Paulo diz assim, eu receio quanto ao modelo de edificação da fé de vocês, da espiritualidade de vocês, da igreja em Corinto. Veja o versículo 19. Cuidais que ainda nos desculpamos com vocês. Paulo disse assim, não, desculpa já passou, perdão já passou. Falamos em Cristo e perante Deus. E tudo isso, ó amados, nós estamos falando para a vossa edificação. Em que base nós estamos edificando a nossa casa espiritual? Pedro diz que nós somos casa espiritual, templo e morada do Espírito Santo. E 1 Pedro 2,5 ele diz, todos nós como pedras vivas, somos edificados casa espiritual. Mas nós somos edificados sobre um fundamento. E qual é o fundamento, meus irmãos? É Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Dê glória a Deus, agradeça a Deus, que é sobre essa pedra que nós estamos firmados. Glória a Deus. E como é que nós estamos edificando? Qual é o modelo de edificação? Quando não se age no mesmo espírito, quando não há o mesmo sentimento, quando não há concordância, quando não há respeito, quando não há honestidade, quando não há integridade, quando não há submissão, como certa feita eu afirmei aqui numa reunião de obreiros, que tem pessoas que às vezes são submissas, mas é uma submissão insatisfeita, e submissão insatisfeita, eu costumo dizer que é pior do que a submissão declarada, a insubmissão declarada. Submissão insatisfeita é pior do que a insubmissão declarada, aquele que se opõe assim. Está lá, bem quietinho, meu amado pastor, e por dentro ele está se reunindo todo. Ou nada, fala, estou nem aí, estou fora. Porque tem pessoas, irmão, que não conseguem se comprometer com o simples serviço da casa do Senhor. Ele acha que pode ser um coralista, vir no dia que quiser, ensaiar no dia que quiser, aparecer uma vez, passar 3 meses sem aparecer. Eu sou coral, do coral. Não é nada, meu irmão. Você tem que agir no mesmo espírito, seguir os mesmos passos. Quem está entendendo, diga amém.
eu estou trabalhando na parte de diaconia, no serviço da casa do Senhor, é uma honra para mim. Quando a gente procura, ele não apareceu, não deu satisfação, não tem ninguém na porta da igreja. Não, pastor, foi só uma falha. Quando é uma falha compreensível, é porque às vezes, e meus irmãos, não está seguindo os mesmos passos. Às vezes é uma questão mesmo de caráter. Pastor, mas o senhor está pegando pesado. Se eu não pegar, quem é que vai pegar? A igreja espera isso. Quem diz amém? Amém. Já estou terminando. Aí Paulo receava, que modelo de edificação é esse? Meus irmãos, não vão desculpar mais com vocês não. Vamos tratar de coisa mais séria aqui, perante Cristo, perante Deus. Eu estou preocupado, como é que vocês estão edificando a fé de vocês, a espiritualidade de vocês. É com essa desconfiança, com essas picuinhas, com essas coisas? Em outras palavras, eu acredito que Paulo queria dizer, vocês vão crescer quando? É nessas bases que vocês estão edificando a casa espiritual? Mas veja o segundo receio, receio de não ver a igreja como gostaria. Paulo tinha algum receio de ver a igreja como ele não gostaria de ver. Mas veja a terceira, e eu estou aqui no versículo de número 20. Receio que quando chegar vos não ache como eu quereria. E o outro receio, receio de não ser visto pela igreja como ele gostaria. Então você vê que é muito parecido esse texto, é quase um trocadilho. Veja a parte B do versículo. Eu tenho receio que quando chegar, vos não ache como eu queria achar. Ou seja, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, ainda insistindo para me receber alguma coisa de vocês, pagar meu hotel, minha pousada. E ele disse assim, e eu seja achado de vós como não quereria, e vocês continuem me considerando com um sermão fraco, embora Paulo dissesse assim, meus irmãos, eu não vim falar com vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com o poder de Deus e a demonstração de sinais. E mesmo com tudo isso, as pessoas dizem, não, teu sermão é fraco, a tua presença é desprezível. Observe, quarto receio, receio que haja pendências, a parte C do versículo 20, meus irmãos, e que de alguma maneira haja pendências. Olha, meus irmãos, observe essas pendências aí. Que pendências, pastor? Que ainda haja gente aí insatisfeito, que haja rejeição à minha pessoa, os submissos estejam aí. Mas veja as pendências no ambiente da comunidade cristã. Ainda tem inveja, tem a ira, tem gente zangado, descontrolado, querendo brigar, porfia, detrações. Pastor, onde é que o senhor está tirando isso? Está na Bíblia, meu irmão. A última parte do versículo 20. Mexericos, orgulhos, tumultos. Tem gente que adora, tem gente que graças a Deus já não está mais aqui, sabe por quê? Porque acabou o tempo, e faz muito tempo que não tem mais fofoca, não tem mais mexerico, parede não tem mais óleo, e nem teto tem mais ouvido, sabe? Aqui tem Jesus, o Senhor trouxe paz à sua igreja. Aí essa turma não tem mais o que fazer aqui, não tem mais ambiente, não tem mais amigo, não tem ninguém. Porque quando ele encontra o irmão, que ele começa a fofocar, meu irmão, tu veio de onde? Tu era da onde? Mas era mesmo daqui? Meu irmão, esse tempo já passou. Nós estamos numa outra viagem, a nossa via é outra. A igreja dá para dar mais uma meia e mais forte, que nós já estamos concluindo a mensagem. Ainda haja pendências. Como assim, pastor? Quanto a agir no mesmo espírito e a seguir os mesmos passos. Quinta e última, Paulo tinha um outro receio, o receio que a cultura, a volta daquela igreja, a nossa volta, aplicando a nós, influenciasse o comportamento da igreja como pode influenciar o nosso. Meus irmãos, vocês têm ideia do que Paulo estava falando? Quando nós lemos explicitamente o que está no versículo 21, Paulo estava dizendo, meus irmãos, eu estou receoso de quando chegar aí para ter com vocês, eu for outra vez,
Eu vou ter que me humilhar diante do Senhor para convosco, vou chorar por muitos que ainda estão aí na igreja, que pecaram e ainda não se arrependeram, influenciados pela cultura. Meus irmãos, vocês sabem muito bem o que era o ambiente na grande cidade de Corinto. Era um ambiente de apostasia, de templos de adoração pagã, movida à prostituição pública. Então você imagina todo esse contexto. Paulo diz: eu estou preocupado, eu receio que quando eu chegar aí, eu encontre dentro da igreja uns crentes por aí, que ainda estão se prostituindo, se metido na imundície, se fosse naquela época, Paulo tinha muito assim, na pornografia, na internet. Desonestidade. Olha o texto. Paulo, estou preocupado de chegar na igreja e encontrar crente que está adulterando, como se não estivesse fazendo nada, ainda vem tomar santa ceia. Desonesto, que fala, que detrata, que inveja, e está morrendo de inveja. Está morrendo de inveja por quê? Porque Deus está usando alguém? Por que você não permitiu que Deus lhe usasse? E agora você está remoendo-se em inveja. Se converta, volte-se para Deus, anda no mesmo espírito, segue os mesmos passos, e que a mão poderosa do Senhor estará sobre você para te abençoar. A igreja se coloque em pé, por favor, em nome de Jesus. Desdobramentos da concordância: andar no mesmo espírito, agir no mesmo espírito, seguir os mesmos passos. Quem ouviu, quem entendeu esta palavra da parte de Deus? Meus irmãos, quisera eu poder ainda ir bem adiante, porque esta é uma palavra incrível. A experiência do apóstolo Paulo aponta para a nossa experiência. Nós vamos terminar cantando, mas eu quero estender um convite. Quem sabe alguns dos meus irmãos estão aqui, em algum momento foi afligido, foi açoitado, sua reputação bateram forte, você ficou tão triste, tão abatido, se amargurou, ainda hoje está ferido. Porque os irmãos, vocês sabem que Paulo disse: meus irmãos, sinto muito, me perdoe. E os irmãos continuavam insistindo. Eu sempre costumo falar do perdão racional e do perdão emocional. O perdão emocional é aquele que vocês, pois me perdoe, está perdoado em nome de Jesus. E você é capaz de abraçar e chora. Passa-se 15 dias, um mês, você encontra aquela pessoa. Quando você encontra a pessoa, ah, miserável, tu pensa que eu me esqueci? Envenenado, nunca vou me esquecer o que fez comigo. Nada como um dia atrás do outro. Esse é o perdão emocional. O perdão racional é aquele que a pessoa chega: meu irmão, me perdoe, eu me cedi, reagi premeditadamente, fui infeliz. Faça como Paulo: fui nécio, estou constrangido, então me perdoe, eu sinto muito. E há aquele perdão. Passa-se uns dias, você encontra a pessoa, você lembrou do episódio, mas no seu coração não tem mais raiva, não tem mais ódio, não tem mais trauma, não tem mais amargura, porque o amor de Deus já lavou todas essas coisas. É isso que eu me refiro. Josenias, vamos cantar um hino, toda a igreja. Esse é um hino muito bonito. Nós vamos terminar o culto cantando. Pastor, passou 2 minutos. Me perdoe este agravo. Há alguém entre nós que queira receber uma oração aqui no altar? Em algum momento, quem sabe desse presente momento, você está debaixo de um fogo cruzado, às vezes no trabalho, pressionado. Quem sabe alguém está concorrendo, tirar você de cena, tentar lhe derribar, tomar o seu lugar, eu não sei. Ou quem sabe você quer reconciliar com Cristo, porque esta palavra tocou o teu coração, e quem sabe você se postou sempre como um crítico audaz da igreja, como um fiscalizador de conduta, cheio de exigências e de tantas coisas, que exige muito, mas não dá nada em troca. Porque geralmente quem cobra muito nunca coopera com nada. Mas eu quero orar. Se você foi tocado e quiser vir à frente, pode vir. Deus conhece o teu coração, e é isso tudo que importa. O testemunho da nossa consciência, como dizia Paulo nessa mesma epístola de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1.
a minha glória é essa, o testemunho da minha consciência, que com integridade e sinceridade tenho andado diante de vós, e muito maiormente diante de Deus.